Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos, companheiros. Estamos aqui para mais um momento de luz, onde nós escolhemos temas que interessam a muitas pessoas, inclusive eu. Mas eu estou vindo aqui, continue chamando pessoas. Gente, vamos ensinar todo mundo a aprender com o Espiritismo e ver que o Espiritismo não é só uma religião, ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião também, ele é um agregador, que é uma das religiões onde as pessoas onde a gente tem mais aceitação. E essa aceitação é devido às pessoas acharem que o Espiritismo kardecista não é uma religião, então eles acham mais fácil para poder chegar perto, para poder falar, comentar, né? Meu nome é Márcia, eu sou do SECLE, que é do Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. Se eu errar o nome, tudo bem, porque depois ele vai estar aí em cima, né? Minha especialidade é errar o nome, né? Hoje eu não vou nem tentar falar no endereço, porque aqui no Instagram, no Face, no YouTube, tem tudo escrito certinho. Sempre que eu conseguir eu falo, mas eu sempre dou uma furadinha no endereço. Lá nós temos várias coisas para ajudar vários tipos de pessoas. Quando eu falo tipos, é assim, porque tem gente que acha que algumas pessoas têm que ficar de um lado, outras pessoas têm que ficar do outro. E não, e o meu tipo de pessoa quer dizer crianças, adolescentes, adultos, idosos, entendeu? A gente atende todo mundo tem. Oi, Janaína, Silvão, lindão, que é meu esposo, tá, gente? Oi, Veneza. Nós temos a Sopra Fraterna, né? Que acontece às segundas, terças e aos sábados, que é logo após o tratamento, quem vai tomar o passe, assistir a palestra, às vezes ouvir alguém cantando, alguém tocando, é muito gostoso também, que o tempo passa rápido, né? Algumas pessoas vão fazer tratamento, outras vão fazer... Ou algumas pessoas, eu conheço pessoas que vão lá só para ouvir a palestra, mas não gostam de tomar passe, não gostam de fazer o tratamento espiritual. E pra gente tudo bem, ela foi lá, ela recebeu do mesmo jeito, sabe? A pessoa não é obrigada a fazer o que a maioria, que o centro se predispõe a oferecer. Desde que ela vá lá, ela já está recebendo a ajuda espiritual que ela necessita. Nós temos um enxovalzinho de criança, nós temos a festa das crianças, a festa do Natal, onde são ofertados brinquedos para as crianças, né, acho que de 0 a 14 anos, se não me engano, 13 ou 14. Tem também, a gente faz algumas atividades para arrecadar dinheiro para fazer as coisinhas que o centro necessita, né? Porque Deus é muito maravilhoso, mas a gente precisa de dinheiro, né? Aí tem o caldo, que parece que sem ser esse sábado agora, no próximo, acho que é dia 17, tem o caldo, que é uma delícia, R$ 25, gente, vocês comem à vontade. Tem gente, mas eu não quero comer o caldo lá. Então você pega o caldo e leva para casa e come com a sua família, entendeu? Acho que é R$ 25. Nós temos o macarrão também, que é feito, esse eu não tenho certeza dos dias, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar e vocês no Instagram, no Face, tudo fala, tem tudo que o centro pode oferecer para vocês, para nós, né? E hoje, eu acho que eu já falei o que eu queria, se eu não falei, eu lembro e falo de novo, né? Porque eu não sou William Bonner, eu posso errar. Hoje eu escolhi um tema que eu acho maravilhoso. Porque a gente vê sempre as pessoas reclamando. Gente, ó, vamos chamar mais gente aí, ó, liga pro vizinho aí, chama a irmã, pega o celular aí, vamos chamar todo mundo para essas lives. É tão gostoso, eu sei que muita gente vai ver depois, mas é tão romântico quando eu olho ali quantas pessoas estão assistindo. Quanto mais tem, mais empolgada a gente fica. Eu acho que eu vou dar uma sugestão, uma live onde vocês possam fazer perguntas. Eu acho que é interessante. Bom, eu escolhi o tema
porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Gente, eu peguei uns textos para estudar, vi alguns vídeos e eu achei maravilhoso. Sim, gente, porque quando a gente vai fazer uma palestra, a gente tem que estudar. Tem que estudar. Talvez eu saiba o livro dos médiuns inteiro, completo, de trás para frente. Não pergunto, porque eu não sei, tá? Mas tem uns assuntos que a gente sabe de cor, sim, e tem outros que não. Eu gosto sempre de assuntos que são menos usados, menos falados. Oi, Sabrina, flor de lótus. Voltando, perdi o corpo. A gente fica sempre perguntando para Deus por quê? Porque fulano é tão boa. Vou arrumar nomes fictícios, por favor. Se tiver nome, alguém que vê, não estou falando com você, estou usando nomes fictícios. Mônica, pessoa maravilhosa. Ela ajuda todo mundo, ela trabalha, pega o dinheiro dela e divide com a família toda. Caiu doente. Caiu doente com câncer. Que o câncer nada mais é do que um meio de purificação do nosso espírito. Mas é difícil, mesmo a gente sabendo isso, aceitar o câncer. Porque o câncer ele tem um estigma muito grande, todo mundo tem muito medo, enquanto a gente tem outras doenças que às vezes judiam tanto físico como mental da gente, muito mais do que o câncer. Nós temos várias pessoas que têm o câncer. Oi, Fabiola. E que sofrem muito mais do que o câncer, entendeu? Então, assim, aí as pessoas vão, por que a Mônica, essa pessoa maravilhosa, que está sorrindo para todo mundo, deu câncer? Deus é justo? Por que ele fez isso com ela? Aí vem o Zezinho. Zezinho também é uma pessoa muito boa, é um pedreiro muito bom, ajuda, tem o trabalho dele durante a semana, mas nos horários vagos dele, ele está onde? Ajudando um vizinho, ajudando numa instituição, trabalhando de graça. De repente, Zezinho vai, sofre um acidente e quebra as 2 pernas. Eu tô falando, gente, porque são coisas que realmente acontecem. Aí a pessoa fica com raiva de Deus, revoltadas com Deus, por que ele faz isso? Zezinho, pessoa maravilhosa, por que quebrou as 2 pernas? E o pensamento do Zezinho? E o pensamento da Mônica? Será que durante todo o tempo eles estão pensando coisas boas? Será que enquanto eles fazem aquelas coisas, as caridades que eles fazem, eles estão pensando em ajudar ou simplesmente carregar o ego deles? Claro, gente, que nem tudo é isso, né? Tem pessoas que passam por coisas porque tem que passar, porque a maioria de nós, quando a gente vai reencarnar, a gente conversa e a gente tem, olha, você vai passar por isso, isso e isso. Digamos que Zezinho conversou quando ele foi para reencarnar, como ele tinha sido um espírito não muito bom na última encarnação, o que acontece? Oi, Divina. E Deus falou, olha, você vai descer, você vai ser uma pessoa que vai ser boa, que já está aqui estou olhando no seu currículo, com todos os seus erros, você sim, continua sendo uma pessoa boa. Mas como você tem que pagar, às vezes você pagar, passar por isso, você vai descer, então você vai trabalhar, e quando você tiver 33 anos, Zezinho, você vai sofrer um acidente e vai perder as 2 pernas. Tudo bem, né? Aí desce o Zezinho, pedreiro maravilhoso, pai de família, que a gente não sabe se é tão maravilhoso assim, e vai. Passou, Zezinho fazendo uma massa na calçada, vem um carro e pá, prensa ele na parede, quebra. Presta bem atenção, ele só quebrou as 2 pernas. Oh, mas o trato não seria ele perder as 2 pernas? Sim, o trato era perder as 2 pernas.
Mas Deus é muito misericordioso. Ele viu quanto o Zezinho aplicava o tempo dele com outras pessoas, fazendo tudo que ele podia, mesmo coisas que não tinham nada a ver com a profissão dele, que era pedreiro. O que ele podia ajudar as pessoas, ele ajudava. Então Deus falou: Zezinho mereceu apenas quebrar as pernas. Ele não vai perdê-las, vai apenas quebrar. Ele vai se tratar, fazer o repouso e vai voltar a andar. Viu como Deus é misericordioso e bom? Ele veio para perder as pernas, mas ele era uma pessoa boa. Então ele só quebrou. Aí vem as pessoas, e a maioria das pessoas não vão pensar assim, vão pensar assim, nossa, Zezinho tão bom e Deus deixou que ele quebrasse as duas pernas. Mas mal sabem as pessoas que pela bondade dele, que por tudo que ele faz, ele foi agraciado com simplesmente quebrar das pernas e não ficar sem elas, não ter que amputá-las. Já a Mônica estava lá, pessoa boa, frequentava, fazia as coisas boas, cuidava da família inteira, vem e desenvolve um câncer. Aí começa aquelas pessoas. Mas uma menina tão boa, por que aconteceu isso com ela? Oi, Lucilene. E por que ela foi ter o câncer? Que era uma pessoa que para todo mundo não tinha defeito. No caso dela, o câncer não foi curado. Ela fez os tratamentos, teve as remissões, voltou, voltou. E ela conseguiu, mesmo assim, ainda viver mais 15 anos. Ganhou também mais um tempo extra de vida, porque o câncer era para ser aqueles bonitos, imediato. Pegou, morreu. Porque a gente sabe, né, que tem casos quando a pessoa descobre, ela vai 2 meses, 1 mês e desencarna. Então, aí vem, vamos usar um exemplo mais difícil de aceitar. Carlos, vamos no Carlos. Carlos era uma pessoa muito trabalhadeira, só que todas as tardes o que ele fazia? Ele ia pro bar, bebia, todo dia ele ia lá e fazia a parte dele do suicídio involuntário. Estava lá no bar bebendo. Fumava, bebia, 2 motivos para o suicídio involuntário. De repente caiu na cama com uma cirrose. Passou, fez tratamento, tudo que ensinavam para ele fazer, tanto ele quanto a esposa dele, os filhos fizeram, mas não teve jeito, ele desencarnou. Ah, mas Carlos era bom? Carlos era uma pessoa normal como nós. E só que, ao invés de fazer coisas produtivas, tanto para os outros, mas especialmente para ele, não, ele parou. Aí o que aconteceu? Infelizmente, ele desencarnou. Num prazo de 2 meses, ele desencarnou. Por quê? Aí vem a pergunta, mas por que Deus fez isso com ele? Não, mentira. Quando ele desencarnou, ninguém fez isso. Sabe por quê? Porque quando ele bebia, ele ficava uma pessoa que dava um certo trabalho para a família, para os amigos. As pessoas não queriam que ele morresse, mas as pessoas também não foram aquelas de fazer 1000 promessas para que ele continuasse vivo. Simplesmente entregaram na mão de Deus. Rezavam para ele como rezavam a vida toda. A esposa dele todos os dias rezava para ele, rezava para os filhos. Ela continuou na prece do mesmo jeito. Ela não aumentou uma prece diferente, exclusiva só para o marido. Ela não fez uma promessa, ela não fez nada. Aí as pessoas falam, mas e assim, mas será que Deus é justo? Isso é justiça? Isso é um castigo? Não, não é castigo. Quando ele foi descer também, ele conversou com Deus, que o vício da bebida já era antigo, de outras e outras encarnações dele. E ele voltou com o mesmo vício. Sabe? Como ele não conseguiu sair do vício, mesmo as pessoas tentando, os filhos, a mãe, a esposa,
ele não conseguiu. Na verdade, a gente não sabe nem se ele tentou. Então, ele desencarnou no prazo que era previsto. Por quê? Porque ele não fez nada para melhorar. Gente, eu vi alguém falando que ninguém vai antes da hora. Mas não é isso que eu queria falar. É mais ou menos isso. Nenhum de nós vai antes da hora. Mas a gente sim, o que pode acontecer, você tinha que ir naquele dia, você foi uma pessoa melhor, você foi reta, você foi justa. Então Deus te dá um presente maior, te dá mais meses, mais anos. E eu acho isso muito importante, porque a gente sendo... Oi, Fernanda. Lara Coutonho também, oi. O meu óculos é para perto, a câmera fica um pouquinho longe, então eu dou uma dançadinha nos nomes. Então, gente, quando as pessoas perguntam por que coisas boas acontecem com pessoas ruins e por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque depende da vida que ela leva, sabe? E depende muito de pessoas, do que ela pensa. Muito, muito, gente, muito do que a pessoa pensa. Oi, Fernanda. Boa noite. Teve um caso que teve um homem que ele era assim muito mal-humorado, muito sem paciência com nada, trabalhava, ganhava um bom dinheiro, ele guardava o dinheiro dele no banco e ninguém sabia o que ele fazia com aquele dinheiro. Tinha os filhos, ele dava o necessário, não deixou faltar nada, mas também o que ele pensasse que era supérfluo, ele não dava. Então ele foi tendo aquela vida ali, casa, esposa, filhos, alguns encontros reuniões com amigos, onde eles ingeriam bebida alcoólica, só que em pequena quantidade. O certo era não ingerir, mas todo mundo não, porque eu não gosto. Quem gosta, mas sabe beber, perguntei isso agorinha, Fernanda. Que bom que a gente está respondendo, né? Oi, Sandra. Então, ninguém sabia o que ele pensava, porque ele era muito reservado, então pessoas assim a gente acaba que fica pensando o que elas pensam, o que elas fazem, o que elas comem, como diz as brincadeirinhas, né? Passaram-se os anos, essa pessoa faleceu. E quando a mulher dele, depois do enterro, foi mexer nas coisas dele, ela encontrou vários comprovantes de depósito que ele fazia doações para asilos, para centros espíritas, para igrejas católicas. Não, mas as pessoas ruins sofrem, viu, gente? Sabe o que acontece, Fernanda? Elas conseguem, o sofrimento delas, elas tentam esconder de uma maneira para não mostrar para os outros que elas estão sofrendo, mas sofrem muito. Eu já percebi isso em muitas pessoas. Às vezes sofrem mais do que quem fala, que a gente fala, né? Ai, tá doendo, ai, não gosto. Não, a pessoa que não fala, talvez ela sofra mais porque ela não tem coragem de falar que tá acontecendo uma coisa que não é legal. Então ela vai sofrendo calada. E algumas dessas pessoas, gente, até espiritualmente sofrendo, são fáceis de desenvolver um câncer, porque são pessoas muito fechadas e todos os sentimentos ruins, porque todos nós passamos por eles todos os dias, só que a gente tem que dar para eles só o valor que ele tem, por favor, assim, pequenininho, tá? Ai, quebrei meu dedo. Não, tudo bem não, mas só isso aqui de valor, esse dedo quebrado, você podia ter quebrado a mão inteira. Não é fácil fazer tudo que a gente fala, né? Para mim é super fácil falar, quebrou, não, deixa esse dedinho, não, teve que cortar o cabelo, deixa o cabelo, a menina foi lá e pegou chiclete no cabelo do outro, tem que cortar.
Tem coisas que a gente tem que valorizar, tem coisas que não. Mas a gente tem o hábito já, né, de reclamar, né? A gente clama para Deus e depois reclama, né? Por quê? Por quê? Por quê? Então é isso, Deus sempre, 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 gente. Hoje à tarde aqui na minha casa, eu senti uma leveza tão grande, uma energia boa tão grande que eu não sabia explicar. Eu estava quase saltitando dentro de casa. E eu tenho problema nos joelhos e na coluna. Então saltitar não é um negócio para mim, né? Aí, oi Ana Paula. Aí, gente, eu estava aqui dentro de casa sentindo essa sensação tão gostosa e a gente mais ou menos a gente sabe o que é, mas muitas vezes você fala, de onde vem isso? Talvez eu atravessei uma senhorinha na rua ali, eu ganhei um coraçãozinho de presente. Talvez eu dei um pãozinho para o rapaz que passou na rua, eu ganhei um presente. Tudo de bom que a gente faz para os outros, gente, essa frase todo mundo sabe. Você está fazendo para você. A gente estava falando, comentando sobre... eu não lembro o país, gente, olha que lindo. Não, esse país que caiu, que já até hoje eu já vi mais de 2.000 pessoas morreram. Aí, gente, mas por que Deus permite isso? Gente, não é Deus que permite, a gente pediu para passar isso. Gente, eu creio tanto nisso, porque é o porquê que pessoas boas passam por coisas ruins, é isso. A gente quer sempre estar melhor, ser melhor, tanto financeira como... Juju, não acredito, eu estou emocionada. Luciano Ribeiro, Lu Ribeiro é minha amiga, gente, muitos anos também. Boa noite para quem está chegando agora. Aquele terremoto lá, gente, é providencial. Infelizmente, eu vejo muitos vídeos do Tato Savi. Eu gosto muito do estilo dele. Ele é um palestrante que ele brinca, ele conta piada, mas tudo assim, dentro da religião. Ele faz uma molecagem, mas é porque ele é do centro há 300 anos, então todo mundo conhece ele. Então quando ele vai em um centro na palestra, ele já tem aquela liberdade para brincar, sabe? Então o jeito que ele fala sobre cada momento, tanto os bons, aí ele estava falando sobre o coronavírus, sobre a peste negra, e ele vai falando em assunto e dá pra gente sentir que realmente essas mortes em massa, esse desencarne em massa, são necessários. Porque além de tirar as pessoas que já estavam com o tempo programado e não ocorreu nada de bom, não, de pior, que é bom, de pior, ocorreu nada que pudesse mudar a vida dela, porque teve, tinha esse tanto de prédio, caiu esse e sobraram esses dois. Isso é coisa de quem, gente? De Deus, só Deus. Até hoje ainda estão encontrando pessoas vivas lá. Encontram dois. Essas pessoas não estavam na hora delas. Elas precisavam passar por aquele momento, por aquele sofrimento, e Deus foi bom. A gente não sabe se aquelas pessoas eram boas ou ruins, mas Deus foi bom com elas. Elas sobreviveram, gente. E sobreviver, hoje até fazendo 8 dias, encontrando pessoas vivas até hoje, é só Deus para explicar. Ninguém pode falar o que quiser. Qualquer coisa que você não me falar não vai passar, sabe? É Ele que vai, põe a mão. Ah, mas Deus está em todos os lugares? Sim, Ele está em todos os lugares, mas às vezes não é Ele pede um companheiro dele de luta, um espírito de luz, vai lá, vocês dois, põe a mão lá, não deixa machucar aquele. E é assim, gente, parece fácil, simples, mas é assim.
Se a gente for parar e pensar e querer justificar uma coisa que é injustificável, 4 lances, 5, 6 andares caíram, e lá embaixo encontrar pessoas vivas, crianças, idosos, de todas as idades, é só Deus que faz isso pra gente. É muito maravilhoso. E nessa hora ali tem as pessoas ruins e tem as pessoas boas. As ruins, se chegou o tempo dela, elas vão partir. As boas também, se tiver chegado o tempo delas correto, sem nenhum aumento ou diminuição no que elas deveriam fazer, eu vi uma palestra em que dizia assim, que nós dificilmente vamos baixar de nível. Se você morre, nós estamos aqui na Terra. O umbral, o pessoal acha que é aqui, né? Mas o umbral está aqui, ó, o umbral está em todos os lugares passeando. Então, o que que acontece? Aquelas pessoas, elas vão passar porque elas têm que passar e vão ficar. Fica no umbral, mas depois elas vão ir para as escolas, mas dificilmente um espírito, depois que desencarna, que está aqui na Terra, ele vai para um lugar, para um outro mundo, um outro planeta pior. O que acontece é que ele fica mais tempo no umbral, mais tempo tentando se melhorar para depois continuar subindo, mas ninguém desce, entendeu? A gente não sai da Terra e vai para um planeta onde todos os seres que vivem lá são inferiores a nós. E isso eu acho confortante, reconfortante. Gente do céu, tem dia que não dá. Não. É bom pra gente, a gente vê, entende, aprende e aceita. É lógico que para nós espíritas e aquelas pessoas que gostam do espiritismo, que eu acho muito bom, que eu tenho amigos que são evangélicos, são católicos, e eles adoram ver palestras, vão ao centro tomar passe, às vezes vão ao centro, aquela turma que eu falei no começo, que só vai lá só para ouvir a palestra, mas não toma passe. Ele acha que ele não toma, né? Mas ele toma. Ele toma o passe e vai embora, ele vai lá só para adquirir. O Tato Savi é uma pessoa que eu gosto muito porque os vídeos dele ele fala que é ciência, filosofia e religião. Então, assim, te dá, quando você precisa de alguma coisa, se você quer falar, que você quer usar algo mais do que os livros, do que as nossas obras, que é para falar de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais de fácil compreensão, porque os nossos livros são maravilhosos, gente, mas tem uns que tem um linguajar que muitas pessoas que eu conheço começaram a ler e não conseguem continuar, porque acham muito difícil, não entendem. Eu acho que até que deveria ter um dicionário da Bíblia, dos livros espíritas, do Alcorão, de todos, para trocar as palavras para a gente, para poder ficar mais fácil a compreensão. Eu vou ler um termozinho, um termo, hoje eu estou demais, eu acho que o que estava comigo, me dando energia, entrou demais na cabeça. Ó, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Vocês acham que Deus intervém nas nossas penas e recompensas? Foi o que eu falei, acabei de falar, né? Sim, de acordo com o merecimento e necessidade, que eu ainda não tinha dito isso. Porque às vezes é necessário, você veio para ser um pastor, mas por motivos que a gente não sabe, mas que o pastor sabe, é necessário que ele passe por uma prova, mesmo sendo pastor, ele é um espírito, né? Então, chegando aqui, oi Cris, oi Gleice, Sueli, todo mundo vai passar, não importa a religião que você tenha. Você pode chegar aqui e ser um ateu, mas um ateu maravilhoso. Então, todo mundo vai passar o seu caminho de coisas boas e coisas difíceis. Gente, tem uma pessoa que entrou aí, maravilhosa. Eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se posso, mas eu vou falar. Ela tem uma filha linda, maravilhosa, nasceu com uma privação
faltou oxigênio no cérebro. Gente, se vocês veem as duas conversando, dá emoção de falar, porque elas se entendem perfeitamente, perfeitamente. São dois espíritos que já sabiam que seriam assim, queriam uma ajudar a outra, que uma veio para ajudar no crescimento da outra. Gente, é coisa de quem, gente? De Deus. Ela poderia ter revoltado com a vida. É lógico que quando o bebê nasceu, ela deve ter sofrido sim. Mas ao invés de revoltar, de brigar, não, ela correu e foi viver. Foi viver com essa filha. E ela trabalha, estuda e está com a filha. É maravilhoso de ver, gente. Uma próxima vez, depois eu vou conversar com ela, ver se ela deixa eu contar. A história delas é linda, ela também é espírita. E assim, só que assim, o tempo que foi levando, o tempo que foi ensinando, então é muito gostoso de ver a história delas. Deixa eu terminar de ler aqui, porque eu não comecei. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Sim. Ele é muito grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos. Será que nós somos tão pequenos assim para não ter importância para os olhos de Deus? Jamais, gente, jamais. A gente sai na rua, eu vejo aquelas pessoas que moram na rua, que não tem um lar, não tem comida. Mas se você parar para sentar e conversar com elas, gente, tem cada história de fazer a gente chorar. Alguns, que eu diria 40%, moram na rua porque querem, porque sabem que Deus, a gente ouviu um dia, a menina falou assim, Deus está comigo, eu moro na rua, não me falta nada. Eu tenho amigos, olha que incrível, né? Você vai morador de rua, tudo vagabundo, não é, gente. Eles são filhos de Deus igualzinho a nós. Todo mundo acha que Deus está sendo bom com eles ou está sendo mal. Depende do pensamento de cada um, depende do que cada um deles, oi Paola, o que cada um pediu, o que cada um, quando a gente vai encarnar, gente, isso é tão sério e tão certo. A gente pede para passar por essas coisas, algumas vezes nos é imposto, mas se a gente tem uma vida reta, não é, gente. Não adianta ninguém imaginar que ai, fulano é perfeito. Não existe ninguém perfeito na Terra. O Chico Xavier, que era aquela pessoa que a gente tinha até medo de falar, de encontrar, um espírito extremamente evoluído, ele tinha os problemas dele, ele tinha as coisas, e ele mesmo dizia que eram os erros, ele mesmo dizia que ele era imperfeito. Imaginem nós. Imagina, eu não gosto nem de imaginar, que vai me dar até uma enxaqueca. Mentira, não vai dar não. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Todos os seres que criou. Ou seja, a baratinha também está nessa festa, tá? Está nessa lista. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. Deus é bom com todos. E se passamos coisas que sentimos ser ruins, elas não são ruins, elas são aprendizados. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu sou uma pessoa que teve umas épocas da minha vida que eu passava uma semana em casa e 2 no hospital. Tirando exagero, 4 dias no hospital, 1 em casa. Nessa época eu achei que eu não escapava. Eu falei, agora eu vou passar. Mas passou. Porque com a graça de Deus, com as preces das pessoas que me ajudavam, eu fui aprendendo e vendo o que eu precisava mudar. Sabe? Eu acho que todos nós que participamos dessas palestras, que temos essa oportunidade de poder falar um pouquinho,
Eu acho que deveria ter um dia para cada um falar da gente, sabe? Porque a gente olha, nossa, olha, toda chique fazendo palestra. Nossa, ela sabe muito, a gente não sabe. A gente tenta. Eu estou a semana inteira ouvindo 3 palestras e na hora que termina as palestras eu vou ler os livros. Aí quando chega na hora, tcharam, dá branco. Dá branco, gente, normal. O que a gente pode fazer? Não é verdade? O que eu venho aqui passar para vocês é o que eu sinto. O que eu venho, oi Mary, o que eu tento passar quando eu vou conversar com vocês são através das minhas experiências, as experiências de pessoas que eu conheço, pessoas que eram espíritas do candomblé, da umbanda, católica, protestante, de todas e sem religião. Aí você vê nesse momento que Deus não, que as pessoas boas não são prejudicadas e as ruins glorificadas, não. As boas e as ruins são sempre cuidadas por Deus. Cada um ao seu modo. Ele nos ama a todos. Ele presta atenção a todos. Ele vê os erros e os acertos de todos nós. E quando a gente consegue ter essa percepção, a vida fica mais fácil. As dificuldades ficam mais fáceis. Mas isso não quer dizer que a gente não vai reclamar. Eu sinto muita dor. Então, quando alguém pergunta se tá boa, eu falo, ai, tô boa, mas tá doendo. Tá doendo em tal lugar. Porque não tem um dia que eu não sinta dor em algum lugar. Mas o que virou? Hábito falar que eu estou com dor. E eu conheço muitas pessoas que fazem a mesma coisa. Porque é automático. Eu não tô fazendo isso para falar, ai, tadinho da Márcia. Porque se falar tadinho da Márcia, eu fico brava, tá? A gente faz porque virou hábito falar, mas em compensação, igual hoje eu estou falando que eu estava andando, parecia que eu estava deslizando dentro de casa, brincando que se eu quisesse eu ia conseguir saltar. Isso são o quê? Espíritos bons que estão aqui na minha casa sempre, mas que os dias que eu vou, que antecedem o momento de luz ou passe à distância que eu vou fazer, eles ficam mais perto, mais presentes para ajudar na intuição, para ajudar a gente a usar as palavras certas. Somos todos iniciantes nesse mundo. Então, daqui não sei quantas, não quero nem falar 1000 reencarnações, eu vou ser uma pessoa completa. E todos nós, isso são para os dirigentes de centro espírita, isso são para os dirigentes da Igreja Católica, de qualquer coisa, entendeu? Então tudo que a gente faz é para nossa evolução. Pelo menos é o que eu sinto. Eu sei que às vezes uma pessoa quer evoluir, mas ela não sabe como tratar uma pessoa, ela se sente, ela acha que Deus dá mais para ela do que para o outro, então ela é melhor. E não é. Para Deus, pode ser pessoa boa, pode ser pessoa ruim. Todos nós temos o que passar. E isso, gente, é muito bom. Melhor ainda quando a gente consegue ter uma maturidade, né? Conseguir fazer essa maturidade chegando. Eu tive pessoas na minha vida maravilhosas, maravilhosas. E essas pessoas maravilhosas me levaram para os centros espíritas, né? Então, eu tenho muito que agradecer que de muito pequena eu via muito sofrimento nas pessoas e eu sofria junto. Hoje eu ainda sofro, só que de uma maneira diferente, porque às vezes você quer ajudar, a pessoa não quer ajuda, a pessoa não aceita ajuda, mas eu posso fazer uma prece para ela, eu posso pegar o nome dela, colocar num livro espírita, ir numa igreja, colocar o nome dela no pé da santa em oração. A gente tem que entender o seguinte, oi Everton, Cleo, eu tenho que fazer o bem, não pensando se aquela pessoa é boa ou ruim, eu tenho que fazer o bem porque eu posso fazer o bem. Eu não preciso te fazer o bem esperando que amanhã ou depois aquela pessoa vai retribuir do mesmo jeito, não. Se você pensar assim, não vai acontecer. Só
porque somos humanos e a gente faz pensando no retorno, sim. Cada um pensa num tipo de retorno. Tem uns que querem você perto, outros querem que você longe. Sabe? O retorno vem, às vezes vem uma pessoa, se apaixona pelaquela pessoa e quer ajudar ela. Aí na hora que ela... Oi, Leandra. Na hora que ela consegue, ela vai embora. Primeiro eu sofria com isso, hoje não mais. Porque, nossa, eu consegui o meu intuito, eu fiz o que Deus me encaminhou mentalmente para fazer e agora ela está seguindo a vida dela. Isso é muito bom. É muita coisa, sabe, para falar. Esse tema eu acho ele muito rico, porque sempre, 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 sempre a gente tem os nossos questionamentos e esse é um enorme que eu já vi muitas pessoas terem. Por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins não? E não é bem assim, né? Eu acho até que eu troquei a ordem. Pessoas boas sofrem e conseguem as coisas. Pessoas ruins sofrem e conseguem as coisas. Deus é justo. Ele pensa em nós da mesma maneira. Só que nós vamos receber de acordo com a nossa obra. Entendeu? Não adianta você jogar 1 quilo de balinha na rua, fazer um monte de roupa mas dá, e você deu uma roupa que tá até furada, umas balas que estavam guardadas por ali uns 3 anos na sua casa, você dá. Aí você age como se tivesse comprado aquilo com a intenção emocional, espiritual de ajudar. Entendeu, gente? A gente tem que dar de coração e não dar só aquilo que a gente não quer mais. Eu sou uma pessoa muito abençoada, eu ganho muita roupa. Então eu fiz uma intenção, a cada uma que entra, outra sai. Eu não posso chamar ninguém para entrar, tá bom? E assim, eu já estou estourando 1 minutinho ali. Mas até onde eu sei, a gente não pode chamar. Depois eu vou perguntar para eles como que funciona isso, mas até onde eu sei, a gente não pode chamar. Só se for conversado antes, tá bom? Porque é uma palestra pequena, a gente escolhe um tema, a gente fala sobre ele, tenta esclarecer as pessoas ou criar mais dúvidas, mas aí nós temos milhões de livros espíritas que ajudam a tirar essas dúvidas do coração da gente. Volto a convidar vocês que moram em Uberlândia para vir no SECLE, que é ali no Jardim Patrícia. Eu não sei o endereço de cor. José Pires. Não, não é José Pires. Não, gente, não sai. SECLE chegou no Jardim Patrícia. Caminho de Luz Emmanuel. Se você colocar no seu, como chama, Wave, o outro também, qualquer aplicativo que dá o endereço, eles deixam você lá na porta, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar alguns e deixar outros com bastante dúvida para eles poderem correr atrás do conhecimento. Como o Tato diz, que o Espiritismo é religião, filosofia, e eu esqueci o terceiro. Isso porque eu falei no começo da live, né? E eu vejo o Tato todos os dias. Eu gosto muito de aprender com ele. Então, o que eu tenho mais nesse momento é para agradecer e pedir que vocês, quando forem conversar com Deus, que peçam para Ele para lhes dar o que foi prometido e o que vocês estão fazendo por receber. Que vocês consigam viver sem ficar pensando que o outro recebeu é ruim e recebeu mais do que você. Nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento. As nossas doenças foram pedidas,
vieram conosco. Só que muitas coisas Deus nos abençoa e elas são amenizadas, tá? Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa de sono e de sonhos. Eu ia falar uma coisa que não é bom falar, senão tem gente que não vai dormir com medo. Que vocês amanhã tenham um dia também maravilhoso e continue assistindo as nossas lives. Quem não tem tempo assiste depois. Vão lá no centro nos fazer uma visita. Eles vão sentir tanto que é bom, que é um lugar de carinho. Quem é de Uberlândia pode nos visitar. E quem não for, continue nos acompanhando. Tá bom? Muito obrigado e fiquem todos com Deus.